Boa noite, me chamo Bruno e junto com o meu grupo, composto pela Ana, Anne, eu, Daniel, Vitor e Paulo, vamos apresentar hoje um projeto sobre o Bike Analytics do City Bike. As tecnologias que nós utilizamos para fazer essa análise de dados e a ingestão foram a Apache Spark e o Hadoop, como vistos em aula, o Streamlit para visualização dos dados e o Docker para rodar o projeto como um todo. A nossa apresentação é composta primeiro, porque o nosso projeto é considerado Big Data, nossos objetivos e hipóteses, a arquitetura, o processamento, a ingestão dos dados, os resultados, né, dos objetivos e hipóteses e a nossa conclusão. Agora, por que o nosso projeto pode ser considerado Big Data? Porque a API pública do Citybike, ela tem tanto dados históricos quanto dados em tempo real. Isso acaba englobando todos os três principais veios de Big Data, que é o volume, porque como tem dados históricos desde 2013 até esse ano, então são bastante dados. Tem a velocidade, porque como tem os dados em tempo real, eles são atualizados a cada 5 minutos. E tem a variedade, que os dados históricos são no formato CSV e os dados em tempo real no formato JSON. A arquitetura, tentando apresentar aqui de maneira simplificada, na utilização da fonte de dados externos, a gente a gente separou em dois tipos de análise. O que a gente está no trabalho hoje é o histórico de viagens com a AWS S3, com histórico mensal de viagens. Mas tem também, que foi a nossa primeira avaliação, que foi o GBFS em real time e a atualização das informações a cada 5 minutos, que é o padrão da API. E aí, né, a parte de ingestão de dados, a gente faz pelo primeiro processo, né, do real time a cada 5 minutos, era ali pelo arquivo do fetch.citybike.py, mas a gente está fazendo a baixa dos CSVs históricos do S3 pelo fetch.trips.py. A gente está fazendo o armazenamento distribuído com HDFS, com CSVs históricos e os resultados do Spark, e a gente cancelou esse rolê do snapshot de 5 em 5 minutos, porque a gente não estava tendo um bom processamento de máquina para isso. E também estava consumindo muito a API, então para a gente não era interessante. A gente está usando o Apache Spark 3.5.1, fazendo uso do arquivo do analyze.citybike.py. A gente colocou todo o projeto no GitHub, então dá para vocês tentarem reproduzir o passo a passo para rodar no Docker. A gente consegue ler as viagens do HDFS, a gente calcula as estatísticas, identifica padrões e consegue salvar resultados. No dashboard do Streamlit, que é a aplicação web, a gente consegue ver um mapa interativo com as KPIs, né, de bikes e vagas, estações críticas, top 10 movimentadas, e a porta vai ser localhost 5.000. Com base nos arquivos que extraímos do S3, né, do Citybike lá dos dados históricos, nós levantamos algumas hipóteses e estabelecemos também alguns objetivos, né. Entre os objetivos nós temos a parte de quantificar o impacto do clima, né, verificar como o clima influencia no uso das bikes, e relação também com a composição entre membros, né, os assinantes, e aqueles que são casuais, né, usam esporadicamente, né. E uma das hipóteses que nós levantamos é se o frio, no caso ali o clima, né, ele tem uma influência ou não com a quantidade de viagens realizadas. Também comparar o tempo com que o usuário, né, pedala, e se isso se altera com relação ao clima também, né? E nossa hipótese é se o clima afasta proporcionalmente mais os usuários casuais. Também temos o terceiro ponto aqui, que é de verificar o trajeto, se é uma mudança no trajeto com base no clima, e a hipótese é o clima encurta a duração das viagens, né? Ou seja, se a pessoa, dependendo do clima ali, ela vai ser influenciada a buscar caminhos mais curtos ou mais longos. Identificar padrões temporais de cada grupo, ou seja, os membros ali, né, nessa hipótese, os membros e os casuais, os assinantes, aqueles que são não assinantes, né? Se tem um padrão ali de horários distintos. E mapear os nós de rede e entender se as estações de partida e chegada coincidem, né? A hipótese é que os membros usam o serviço para deslocamento
para o local de trabalho, enquanto os casuais tendem para um uso mais para o lazer. Bom, pessoal, dentro do contexto da arquitetura do nosso projeto, a gente tem duas etapas para poder falar aqui agora. A primeira sendo a de ingestão dos dados e depois o nosso processamento, né? Aqui, o nosso grupo, a gente trabalhou com duas opções de ingestão, né? Sendo uma delas uma requisição através de API para a gente poder puxar alguns dados em real time, né? Então, aqui a gente estava fazendo uma coleta dos dados das estações das bicicletas. Então, a gente obtinha informação sobre qual era a vacância de determinada estação, quantas bicicletas tinham lá disponíveis, qual o tipo dessas bicicletas. E essa coleta atualizava de 5 em 5 minutos, que é o mesmo tempo de atualização da API. No final das contas, a gente acabou não optando por seguir com essa análise, porque ela até foi salva no HDFS e tudo mais, mas a gente optou não seguir a análise desses dados, porque a gente teria que fazer uma coleta muito longa, né, de pelo menos uma semana, para que a gente pudesse ter ali algum dado sazonal, para poder ter algum insight melhor sobre essas estações. Então, por isso que a gente passou para poder fazer a coleta de dados históricos de viagens, né? Então, aqui a gente se conecta a um bucket S3 da AWS para poder fazer o download de arquivos zipados e descompactar esses arquivos zipados, transformando, extraindo, né, os CSVs e salvando eles no nosso HDFS. Esses arquivos, de dados históricos, eles, por sua vez, têm um conteúdo, né, melhor para a gente poder fazer a análise, porque a gente começou com extrações desde janeiro e conseguimos até abril, e aqui a gente consegue observar melhor tendências, porque a gente tem informação de estação de partida, estação de chegada, tem os timestamps, né, desses eventos, tem coordenadas geográficas também. E aí, a partir disso, a gente pode passar para a nossa etapa de processamento, né? É aqui, então, que a gente inicializa a nossa sessão do Spark se conectando ao nosso HDFS, que está no NameNode, e a gente começa a chamar as funções do Spark, como o Spark Read aqui, para poder fazer a leitura desses arquivos que estão lá disponíveis para a gente no HDFS. E a gente inicia algumas etapas de processamento, né? Também com funções Spark, principalmente Spark SQL. Então, a gente começa aqui a criar algumas colunas auxiliares para poder ajudar na análise. Então, a gente calcula a duração das corridas, né? Fazendo a diferença entre o tempo de início e o tempo final. A gente calcula também a distância entre os pontos de início e fim, utilizando as coordenadas geográficas das estações. E aí, com essas informações que a gente trabalhou, a gente começa a fazer, de fato, a preparação dos data frames que vão ser consumidos pela nossa aplicação web. Então, a gente continua aqui chamando o Spark SQL para poder realmente dar conta de processar esse volume de dados, que são arquivos bem grandes. Então, a gente utiliza Group By, a gente faz arredondamentos, a gente faz cálculos de média, mediana, para poder criar algumas análises em que a gente consegue ver os quartis, né, em que a gente tem a distribuição também das corridas ao longo do dia. Então, a gente consegue ver de maneira bem distinta tipos de usuários diferentes, os horários de pico no início e fim da jornada de trabalho. Então, eu vou passar a palavra agora para o nosso colega, para o Daniel, poder mostrar a nossa aplicação web e entrar um pouquinho mais em detalhe também sobre as análises que estão lá e alguns insights que a gente teve. Muito obrigado, Ana. Agora vamos para a parte interessante aqui do projeto, que é realmente visualizar todos esses dados que a gente obteve tão arduamente. Citybike New York, análise histórica do Big Data. Temos aqui a nossa visão por mês, segmentada, com nossos KPIs de volume de viagens, duração média tanto de minutos quanto de quilômetros, e a proporção, que vai ser um alvo importantíssimo aqui para a gente, de membros. Então vamos lá. Nossa primeira hipótese era justamente analisar
se o clima frio inibia as pessoas de utilizar o serviço de bikes ou não. O que pode ser comprovado aqui pelo o volume de viagens que ocorreu entre janeiro e fevereiro, que não ultrapassa os 2 milhões, em fevereiro, sendo o mês mais frio lá em Nova York, não chegando nem a 1,2 milhões, enquanto que já chegando março e abril, que a estação já começa a mudar, a gente tem um aumento significativo do volume, chegando até perto dos 3 milhões aqui. Então, de fato, a gente consegue observar que o frio tem uma correlação direta aqui com o volume das corridas. Já proporcionalmente falando, a gente vê que, de fato, teve um aumento significativo também em relação a membros casuais. Tipo, para ambos teve um aumento enorme do volume, mas proporcionalmente a população casual foi muito mais significativo, chegando a quase dobrar, indo de 8% para 15%. Então, também para decisões de negócio, é interessante ver como o que a gente pode pensar. Temos um gráfico do heatmap do número de corridas. E para responder nossas outras hipóteses, também temos aqui se a distribuição horária do membros assinantes em comparação com os casuais seria muito diferente. E, curiosamente, aqui a gente vê que, enquanto que os casuais têm alguns ciclos, eles costumam ter um padrão um pouco mais equilibrado, e, curiosamente, os membros têm picos bem específicos, que de 8 às 5, o que até nos leva a crer que provavelmente esses picos se dão pelo fato de ser o momento do transporte do trabalho até a casa e vice-versa. Então, provavelmente aqui as pessoas estão pegando para ir para os seus empregos e aqui estão indo para voltar para suas casas. Então, a gente vê que provavelmente a galera que assina por uma questão de necessidade de trabalho para poder se locomover. E a galera casual, a gente pode imaginar que talvez seja para algo mais casual ou situações de emergência. Até o próprio casual, a palavra, né? Isso eu vou cortar também. E isso também pode ser observado pelo próprio tempo de duração e distância que ambas as classes utilizam. O casual tendo uma tendência a utilizar mais e os membros utilizar menos. Agora vamos comparar isso com os meses mais frios. Que aqui, agora que estamos analisando o mês de fevereiro, o mês que foi mais frio, há uma redução significativa, tanto para membros casuais quanto para membros assinantes, no tempo de viagem média. Também refletindo na quilometragem que eles percorreram. Então, tendo essas hipóteses confirmadas, pode chegar à conclusão de que para uma figura pública que esteja interessada em planejamento de vias públicas e transportes, realmente aumentar uma frota em meses de inverno facilitaria a vida das pessoas que não querem andar de bicicleta. E também para os sócios da empresa que fornecem esse serviço, oferecer promoções nesses períodos mais frios pode ser vantajoso para conseguir mais assinantes. Então é isso. Vou passar aqui agora para o nosso querido Victor. Muito obrigado. Estou gravando. Espera um segundo. Tá. Pode ir. Take 1. Bom, então, concluindo, a gente entregou um pipeline completo, com gestão histórica, um armazenamento distribuído no HDFS, 7 análises com PySpark e o dashboard, que o Daniel abordou, tudo por meio de container Docker. Em relação aos próximos passos, o projeto está pronto para apontar para um cluster gerencial real, ou então até migrar para uma solução em nuvem.
E também existe potencial de análise em tempo real, via capturas do GBFS. E para revisão de demanda por estação, da aplicação direta na logística e da distribuição das bikes. Bom, como lição técnica do trabalho, nós pudemos entender na prática como as decisões de engenharia, como as funções nativas do Spark, e fazer um bom planejamento de particionamento, fazem real diferença na performance, na escalabilidade de um pipeline. E do nosso lado é isso. O código está disponível no nosso repositório do GitHub. O dashboard roda pelo localhost na porta 5000 e o Jupyter Notebook está acessível pela porta 8888 com o token CityBike. Agradecemos aí a atenção de todo mundo e ficamos à disposição para eventuais perguntas.